No coração da antiga Jerusalém, quando o Império Romano dominava a Judéia com mãos de ferro e os judeus viviam sob o peso de impostos abusivos e humilhações constantes, surgiu uma figura que se tornaria um dos personagens mais controversos da história sagrada. Caifás, filho de uma família sacerdotal influente e genro de Anás, outro nome poderoso da elite religiosa judaica, Caifás foi nomeado sumo sacerdote por volta do ano 18 d.C., com o apoio político de Roma e a bênção silenciosa da corrupção institucionalizada do templo. Diferente da imagem espiritual que seu cargo exigia, Caifás não era um homem guiado pela fé pura ou pelo desejo de servir a Deus. Pelo contrário, ele era astuto, político e oportunista. Seu objetivo era manter o poder a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar a verdade, a justiça e, como se veria mais tarde, o próprio Messias. O templo, sob sua administração, tornou-se uma máquina de lucros e a fé do povo um meio de manipulação. Junto a Anás, formava um sistema de controle religioso onde as escrituras eram interpretadas conforme seus interesses. Por trás das vestes sagradas, escondia-se um homem frio, calculista e temeroso de perder o controle. Com a chegada de Jesus, esse medo tomou forma. O Nazareno não era apenas mais um pregador. Ele atraía multidões, realizava milagres e falava com uma autoridade que nenhum fariseu ousava confrontar. A popularidade de Jesus crescia em ritmo acelerado e Caifás via nisso uma ameaça direta à sua posição. O ápice da tensão aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro. O milagre, registrado no Evangelho de João, foi um divisor de águas. Ao ver a comoção do povo, os fariseus e sacerdotes reuniram-se em segredo. Foi nessa ocasião que Caifás proferiu uma frase carregada de ironia profética. É melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. Aquilo que ele declarou com frieza política, os evangelistas reconheceram como um presságio divino. Jesus morreria, sim, mas não apenas por Israel, e sim pela redenção da humanidade. O julgamento de Jesus começou nas sombras. Jesus foi preso à noite, longe da multidão, após a traição de Judas, que aceitou 30 moedas de prata para entregar seu mestre. Primeiro levado à casa de Anás, depois ao tribunal de Caifás, o Filho de Deus enfrentou um julgamento farsa, recheado de falsas testemunhas e contradições. Quando Jesus foi interrogado sobre ser o Filho de Deus, respondeu com clareza. Indignado, Caifás rasgou suas vestes em sinal de blasfêmia e clamou pela morte de Cristo. A partir daquele momento, o destino de Jesus estava selado, mas não pelas mãos de Roma, e sim pelas da religião corrompida que deveria reconhecê-lo como o Messias. Caifás entregou Jesus a Pilatos, o governador romano, pois apenas Roma tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Pilatos, hesitante e pressionado, lavou as mãos. E o resto é história. A Bíblia segue após a crucificação. E em seus relatos, vemos Caifás tentar apagar as consequências de sua decisão. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, como havia prometido, os guardas do túmulo são subornados para espalhar que o corpo fora roubado. A verdade, no entanto, se espalhava rápido demais para ser silenciada. Nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, Caifás reaparece ao lado de outros líderes do Sinédrio, tentando impedir os apóstolos de pregarem em nome de Jesus. Pedro e João foram presos após curarem um homem coxo e, diante do Sinédrio, declararam sem medo: é pelo nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, que este homem está curado. A audácia dos apóstolos deixou os líderes perplexos. Não podiam negar o milagre, nem punir os discípulos sem provocar uma revolta.
A partir desse ponto, o silêncio começa a cercar Caifás. Ele desaparece das escrituras, mas a história não o esquece. Sabe-se que foi deposto em 36 ex-d.C. pelo governador romano Vitélio, acusado de corrupção, abuso de poder e desvios do templo. Relatos históricos sugerem que Caifás caiu em desgraça política e viveu o resto de seus dias na obscuridade. Aquele que um dia liderou o templo e determinou a crucificação do Filho de Deus, terminou ignorado, esquecido, corroído por dentro. A morte de quem condenou o Filho de Deus. Segundo registros históricos e tradições cristãs primitivas, o fim de Caifás foi tão sombrio quanto sua trajetória. Após ser deposto do cargo de sumo sacerdote em 36 d.C., Caifás foi convocado a Roma para responder por graves acusações de corrupção, extorsão e má administração dos fundos do templo. O homem que outrora controlava o coração religioso de Israel, agora caminhava algemado como um criminoso comum. A viagem para Roma tornou-se um calvário. Durante o trajeto, Caifás foi brutalmente espancado pelos soldados romanos que o escoltavam. Chicotadas rasgaram suas costas, o mesmo tipo de tortura que ele havia permitido que fosse aplicada a Jesus. A ironia divina era evidente. Aquele que entregou o inocente para ser flagelado, agora experimentava na própria carne a crueldade romana. Mas o sofrimento físico era apenas o reflexo de um tormento muito maior. Relatos da época descrevem que Caifás foi consumido por um profundo desespero psicológico. Ele teria confessado em momentos de delírio que via constantemente o rosto de Jesus em seus sonhos, ouvindo repetidamente as palavras: "Tu o disseste". A culpa por ter condenado o Filho de Deus o devorava por dentro, como um câncer espiritual que corroía sua sanidade. Segundo a tradição, Caifás nunca chegou a Roma vivo. Morreu durante a viagem, em circunstâncias terríveis, vítima de infecções causadas pelos ferimentos dos açoites e consumido por uma febre que os médicos não conseguiam explicar. Seu corpo foi jogado em uma vala comum, longe de Jerusalém, sem as honras de um sepultamento digno. O homem que havia controlado o templo mais sagrado do mundo morreu como um indigente, abandonado e esquecido. Muitos estudiosos acreditam que a queda de Caifás não foi apenas social, mas espiritual. Ele viu com seus próprios olhos o véu do templo se rasgar no momento da morte de Jesus. Um sinal inequívoco de que o sacrifício de Cristo havia cumprido a lei. Ainda assim, escolheu manter sua rigidez religiosa e seu coração endurecido. Negou o Messias, perseguiu seus seguidores, tentou sufocar a verdade. A tradição cristã mais antiga afirma que Caifás morreu em desgraça, sendo levado a Roma para responder por seus crimes. Durante a viagem, teria sido brutalmente chicoteado pelos soldados romanos e sucumbido aos ferimentos antes de chegar à capital do império. Anás, seu sogro e cúmplice, também enfrentaria seu próprio fim trágico anos depois. Curiosamente, nos anos 1990, arqueólogos em Israel descobriram um ossuário com a inscrição José, filho de Caifás, contendo restos mortais de alguém que viveu no século I. A descoberta fortaleceu a evidência histórica da existência de Caifás e de seu papel como sumo sacerdote. Mesmo depois de morto, seu nome permanece como símbolo de traição religiosa, corrupção espiritual e desprezo pela verdade. A história de Caifás é uma das mais poderosas alegorias do embate entre religiosidade vazia e fé genuína. Ele estava diante do próprio Deus encarnado, ouviu as palavras da verdade, testemunhou sinais irrefutáveis. E ainda assim, escolheu o orgulho. A sua busca por manter o poder e os privilégios o cegou, tornando-o cúmplice da maior injustiça da história humana, a condenação do inocente perfeito. Quantos hoje não vivem como Caifás,
Quantos se agarram à religião, aos títulos, às tradições, mas rejeitam a transformação real que só Cristo pode trazer? Quantos têm medo de perder a posição, o controle, a estabilidade e, por isso, preferem sufocar a fé verdadeira? Caifás representa não apenas um personagem histórico, mas um alerta atemporal. Um aviso para todos nós sobre o perigo de usar a fé como escudo para interesses pessoais. Ele teve a chance de crer e rejeitou. Teve a oportunidade de se arrepender e silenciou. Sua vida é a prova de que religião sem relacionamento com Deus é um caminho perigoso que leva à destruição. Caifás teve todos os sinais diante de si. Viu o cumprimento das profecias, escutou os ensinamentos do Mestre, presenciou milagres e, mesmo assim, escolheu o caminho da resistência, da manipulação e da autopreservação. Ao condenar Jesus, ele pensava estar garantindo a paz para a nação, mas, na verdade, selava a própria ruína. A morte de Cristo não foi um erro judicial, mas um plano divino de salvação. E o irônico é que Caifás, em sua tentativa de eliminar uma ameaça, tornou-se instrumento involuntário da maior vitória espiritual da história. Jesus morreu, sim, mas ao terceiro dia venceu a morte, provando que nenhum plano humano pode impedir os propósitos eternos de Deus. O nome de Caifás será lembrado por séculos como o homem que teve tudo para crer, mas preferiu se esconder atrás das vestes sacerdotais. Que o exemplo dele nos inspire a fazer o oposto, a escolher a fé, a verdade, a justiça, a não temer as mudanças que Cristo nos propõe. Pois aquele que se rende ao Filho de Deus encontra a verdadeira liberdade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.